寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Camboja e Coreia do Sul ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos sobre outros líderes e conflitos, beleza? Principalmente sobre Syngman Rhee e Ferdinand Marcos, e entre outros, beleza? Enfim, e quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, hoje vamos falar sobre Park Chung-hee, né? E por mais que eu já quisesse fazer um vídeo sobre ele há muito tempo atrás, eu não tinha tanta prioridade, até né, que diversos inscritos aí falaram e me deram esse apoio, então beleza, o pedido de vocês é uma ordem, tranquilo? Enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo, né? Que hoje vamos falar sobre um ditador bem controverso. Controverso em qual sentido? Pessoas que apoiam, pessoas que dizem que ele não foi um ditador, e pessoas que dizem que ele foi um ditador e eram contra, mas enfim, bora lá. Park Chung-hee, ele nasceu no dia 14 de novembro de 1917 e veio a falecer no dia 26 de outubro de 1979. Park Chung-hee, ele era né, o quinto filho mais novo dentre seus dois irmãos e suas duas irmãs, e ele nasceu em uma família extremamente pobre. Aliás, não era uma família necessariamente extremamente pobre. O porquê? Porque seu pai ele já vinha de uma linhagem bem rica ali da Coreia, a linhagem da família do pai de Park Chung-hee já era tipo da corte monarca do Império Joseon, então tipo ele realmente tinha bastante dinheiro, só que não. O porquê? Como assim, Bruno? Você está confundindo tudo, calma lá. Sim, de certa forma, o pai de Park Chung-hee, ele era rico. Como assim ele era rico? A sua família era extremamente rica, mas pelo fato do pai do Park Chung-hee, ele começar a participar de protestos, revoluções e ser contra ali, algumas coisas que desagradaram a família dele o deserdou e o deixou sem nenhum tipo de riqueza. Então, ele também não quis trabalhar, porque se ele fosse visto trabalhando, as pessoas iam ver que ele perdeu o título de riqueza, nobreza e tal, e ia começar, sei lá, talvez a zoar ele, a menosprezar ele. Então, em vez de trabalhar e ajudar sua esposa no trabalho e com os filhos, ele preferiu ir encher a cara e sair por aí, muitas das vezes dormindo na rua, pois é. E sua mãe, a mãe de Park Chung-hee, em contrapartida, quando estava grávida do mesmo, tentou fazer de tudo para botar ele para fora, se é que vocês me entendem. Desde comer algumas plantas que a intoxicava, tomar algumas coisas, soja, qualquer coisa aí para eliminar o bebê. E até mesmo medidas mais brutais, como se jogar no chão de barriga para baixo, pular de lugares altos, tentar ali, de certa forma, expelir ali o Park Chung-hee quando criança. Só que isso não deu certo e Park Chung-hee nasceu. Só que quando ele nasceu, a mãe dele acabou tratando ele muito bem, ele foi muito bem cuidado. E ele foi né, o segundo filho que foi estudar. Só que a escola de Park Chung-hee ficava a 8 km da casa dele e ele tinha que ir andando até a escola. Só que muitas das vezes ele chegava na escola quase que literalmente morto, porque ele não comia, ele pesava apenas 30 quilos e tinha 1,32 m de altura. Então, ele realmente chegava em condições precárias ali na escola. Só que ele nunca deixou de ser um bom aluno, ele sempre fazia as lições, ele era inteligente, mas também ele era bem autoritário e também às vezes sempre puxava ali uma briga ali com os outros né, coreanos ali que estudavam junto com ele. Ele não levava desaforo para casa. E aos 13 anos de idade, né, ainda estudando,
ele começou a ler sobre Napoleão, no qual ele acabou ficando muito fascinado. Afinal, Napoleão era um cara baixinho, de 1,66 m por aí, e que ele dominou bastante ali, parte ali da Europa. Então ele percebeu, nossa, um cara tão pequeno, mas ao mesmo tempo ele era tão alto. E ele também não deixou ali a cultura coreana de lado para dar prioridade na cultura ocidental, não. Ele lia bastante, estudava bastante também sobre Yi Sun-sin. Pois é, estou devendo muitos vídeos. Ele lia e estudava bastante sobre Yi Sun-sin. E já em 1934, ele acaba arrumando ali a sua primeira namoradinha. Pois é, só que tem um outro porém novamente. O pai de Park Chung-hee queria que ele se casasse logo. E com isso ele acabou arrumando ali um casamento arranjado com uma outra mulher, na qual Park Chung-hee nem sequer conhecia. Então eles se casaram e tiveram uma filha. Só que após a primeira esposa, né, que foi de casamento arranjado de Park Chung-hee, ver que ele era de uma família extremamente pobre, que ele literalmente não tinha o que comer, ela simplesmente o deixou. Então, o tempo vai, o tempo vem. Então, né, vamos retroceder um pouquinho até 1930, porque nesse tempo, Park Chung-hee ele foi estudar em uma escola militar japonesa, no qual ele acabou pegando gosto ali pelo exército. Só que, apesar dele ter pego gosto pelo exército e ele ter conseguido uma bolsa, a sua família ainda passava dificuldades econômicas, porque o Japão tinha imposto uma política de que os coreanos tinham que dar 42% da riqueza deles ali para o Império Japonês. E isso, obviamente, de alguém que não tinha nem o que comer, tinha que dar 42% ali do arroz que eles plantavam, né? Então, Park Chung-hee, ele não era muito bom ali nos exercícios físicos de início. Então, ele começou a comer na escola, se alimentar um pouquinho melhor. E nesse ano, ainda, ele começou a treinar Kendo. E ele ficou um tanto quanto habilidoso, chamando a atenção de um tenente-coronel que gostou bastante dele. Aí retornamos a 1934, quando ele arrumou sua primeira namoradinha, que eu já expliquei. Só que, né, quando o Japão iniciou a Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937, Park Chung-hee ele ficou encantado com aquilo de certa forma e, tipo, vendo as vitórias do Japão, né, que no tempo a Coreia era Japão, ele se sentiu bastante orgulhoso, mesmo sendo coreano, ele também adotou um nome japonês. E não só isso, mas como ele começou a fazer diversas propagandas aí pró-Japão e fez inclusive até mesmo uma peça teatral chamada Voluntários Coreanos Vão à Guerra. E ele todo animado, se alistou ali no exército japonês, só que ele só foi mandado ali para a guerra em 1942, com a ajuda ali do tenente-coronel que gostava dele. Só que ele foi enviado aí para a Manchúria, como vocês estão vendo, ele tem até uniforme, e ele ficou ali na Manchúria até o finalzinho da guerra, alcançando ali uma patente até que alta. Porém, quando a guerra acabou e teve tudo isso, teve a ocupação americana e a ocupação soviética na Península Coreana, ele acabou retornando ali para a Coreia do Sul. Afinal, a região que ele nasceu era do Sul ali, então passou a pertencer ali à Coreia do Sul. E chegando ali na Coreia do Sul, ele entrou, né, em 1946, ele entrou ali no exército e começou ali a participar ali de algumas missões e coisinha e tal. Mas em 1948 as coisas começaram a ficar feias para ele. Por quê? Porque Shin Man-ri, né, que era ali o atual presidente, o líder ali da época, o cara era totalmente anticomunista, né, como eu já fiz o vídeo. E pelo fato, né, do Park Chung-hee ter feito ali parte do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Sul, ele foi tirado como comunista. Então, Shin Man-ri prendeu ele e mandou simplesmente empacotar ele. Sim, ele estava ali, recebeu uma sentença ali de pena de morte em tribunal militar. Só que os comandantes ali viam um potencial nele e convenceram a Shin Man-ri a anular essa ação.
na qual foi feita. E já no início, né, ali da Guerra das Coreias, em 1956, ele atingiu um posto ali de tenente-general, e no final da Guerra ali das Coreias, ele chegou a atingir o posto ali de general de brigada. Pois é, meus bons, pois é. E o tempo vai, o tempo vem, até que no meio de 1960, né, acaba tendo uma junta militar e um golpe de estado ali contra Shin Man-ri, pelo fato dele ser muito autoritário, ora, né, muito corrupto, e isso, né, estava desagradando os militares e o povo, então os militares foram lá e tiraram Shin Man-ri do poder. Só que Park Chung-hee, ele não assumiu logo no início, ele ainda ficou um tempo ali e tal. E aí sim que em 1961 Park Chung-hee assume o poder aí da Coreia do Sul, né? Só que até então ele não assume oficialmente. E uma das primeiras coisas que ele faz aí quando assume o poder é literalmente acabar com a pobreza. Como assim literalmente acabar com a pobreza? E por que isso seria ruim? Porque estamos falando no sentido literal, ele estava ali pegando os moradores de rua, sejam eles crianças, mulheres, idosos, enfim, independente do sexo e da idade, ele estava pegando esses moradores de rua e estava prendendo eles. E também como ele tinha um grande apreço ali, uma grande admiração pelo Japão, ele se inspirou ali no estilo militar japonês e ele tentou literalmente militarizar toda a Coreia. E no dia 19 de junho de 1961, ele criou o Serviço de Inteligência Coreano. Só que ele criou para benefício próprio, obviamente, né? Para espiar e prender toda a oposição, seja ela política, ou militar, ou civil, espiar e prender, né? Obviamente para dar cabo. E daí tempo vai, tempo vem. Chegamos aí então, né, em 1962, onde ele passa a assumir legitimamente, né, o governo ali da Coreia do Sul. Só que através, né, de uma eleição, né, através de uma democracia. Então, ele, dependente, né, ele passa a assumir. E em 1965, ali, com a Guerra do Vietnã, e, né, para demonstrar uma grande admiração ali pelos Estados Unidos e para mostrar, olha, cara, eu sou seu aliado, não precisa se preocupar comigo, vamos combater o comunismo junto. Ele pega e manda 320 mil soldados sul-coreanos para o Vietnã, né, para ajudar os americanos e os sul-vietnamitas. E isso, obviamente, né, eu pretendo fazer um vídeo sobre. E obviamente, né, os sul-coreanos ali foram bem nas batalhas, mas também foram ali campeões em violar os direitos humanos contra os civis, né? Crimes de guerra também. E numa dessas oportunidades, a Coreia do Norte olhou, né? O Kim Il-sung olhou e pensou, mano, a Coreia do Sul tem 320 mil soldados a menos. Então, o Kim Il-sung acabou mandando alguns espiões ali para a Coreia do Sul. Então, né, a Coreia do Norte mandou ali alguns espiões ali para a Coreia do Sul, para propagandistas e para espiar, né, como é que estavam as forças de defesa ali. Só que eles acabaram sendo pegos, né, alguns espiões acabaram sendo pegos e ambos entraram em conflito, não a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, né, mas só militares sul-coreanos com espiões norte-coreanos. E Park Chung-hee, obviamente, né, viu aquilo e não ia ficar quieto. Então, em 1966, ele mandou um contingente ali, né, para a zona desmilitarizada ali da fronteira das Coreias e basicamente foi intensificando os conflitos, né? E essa intensificação não foi uma guerra total, né, mas foi um negócio bem pesado, né? Não chegou a ser uma guerra, mas também era mais pesado que um incidente. Isso ficou conhecido aí também como, de uma maneira não oficial, como a Segunda Guerra das Coreias. Só que tinha um porém, no dia 21 de janeiro de 1968, a Coreia do Norte manda uma unidade chamada Unidade 124. E essa Unidade 124 era uma unidade ali basicamente um Black Ops ali, né, uma unidade de extermínio, falando português, claro, uma unidade de extermínio. E o objetivo dele, do Kim Il-sung, era empacotar Park Chung-hee. E isso quase aconteceu, uma vez que
os soldados aí, os 21 soldados aí dessa unidade 124 foram pegos apenas 800 metros ali da Casa Azul. Então eles foram presos e obviamente, né, foram empacotados. E Park Chung-hee, obviamente, né, não ficou quieto e respondeu com a unidade 684. E já em 1971, Park Chung-hee ele é reeleito. Só que antes, né, de Park Chung-hee ser reeleito, acontece uma coisinha ali nas Filipinas. Ferdinand Marcos ele é reeleito e assim que Ferdinand Marcos, né, fica no poder mais um tempo, ele declara estado de emergência, lei marcial, para ele poder, né, ficar no poder o quanto tempo ele quisesse. Vejam o vídeo, card de descrição. Então, Park Chung-hee, né, quando chegou a vez dele, ele pensou, e se eu fizer o mesmo? Então, Park Chung-hee chegou, quando foi eleito, primeira coisa que ele fez, né, quando foi reeleito, primeira coisa que ele fez foi declarar lei marcial e foi declarar um estado de emergência. Pronto, ele tinha tudo ao seu favor. E já no dia 4 de julho de 1972, tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte, né, apesar das hostilidades, eles começam a trocar uma ideia e pensam, mano, seguinte, vamos reunificar? Eles pensaram ali numa reunificação, né, tanto Park Chung-hee quanto Kim Il-sung, contanto que ambos ali não se interferissem ali no modelo econômico de cada um. Só que isso não agradou dois países, os Estados Unidos e a China, que ambos ali foram contra essa opção aí dos dois, porque os dois eles estavam ali planejando uma reunificação, só que nessa reunificação ambos concordaram que não ia ter nem força nem influência estrangeira ali dentro dos países, né, ou dentro do país. Então, obviamente, né, isso desagradou a China e os Estados Unidos e ficou por isso mesmo. Isso não foi levado adiante. E ainda em 1972, Park ele diz que a democracia ocidental não servia aos moldes coreanos, pois isso criava instabilidade no país, tanto econômica quanto social, pois conforme fosse mudando os presidentes, iria ali mudando a forma ali de governar e contudo o país não ia para frente, pois um iria sempre sabotar o governo do outro. Então o Park ele falava, né, que ele está no poder, iria criar uma estabilidade no país e ele iria conseguir levar a Coreia para frente. E já em 1974, quando o Park ele estava fazendo um discurso, né, no 29º aniversário ali de independência ali do Japão, né, de desocupação japonesa, um cara chamado Nun Se-gwang acaba disparando contra ele, pois é a sua segunda tentativa de assassinato. Só que o cara acaba errando o tiro. Ele erra o tiro e em vez de acertar em Park Chung-hee, ele acaba acertando na esposa de Park. O Park, então, ele acaba não se tocando, ele obviamente nota o tiro, só que ele não, vê que não acertou nele, então ele continua discursando. Aí, né, quando ele percebe ali que sua esposa caiu e precisou de ir para emergência, esse cara chamado Nun Se-gwang, ele é preso e ele é enforcado dentro da cadeia. Então, né, só que esse ano foi um péssimo ano para Park, né, no qual ele disse que ele ficou muito triste, que chorava e ficou de luto pela sua esposa, né, porque ela acabou falecendo ali a caminho do hospital e realmente não teve muito o que fazer. E apesar dele ser um tanto quanto autoritário, Park ele acabou de certa forma sim alavancando a economia sul-coreana, negociando com a Alemanha Ocidental, me perdoem, mandando até mesmo, se eu não me engano, alguns milhares ali de trabalhadores sul-coreanos para ir trabalharem em minas na Alemanha, para ter um intercâmbio cultural entre os países ali do Ocidente. Ele foi para El Salvador, né, Nicarágua, Estados Unidos, diversos países da Europa, né? Só não sei se ele esteve aqui no Brasil. E ele também alavancou muito, mas muito mesmo, né, a economia sul-coreana. E em 1975 ele diz que ele vai eliminar a pobreza. Só que dessa vez vocês devem estar pensando, nossa mano, o cara é desempenhado em alavancar, né, a economia sul-coreana. Sim,
E de certa forma, esse ano ele acabou alavancando também. Ele diminuiu a porcentagem de pessoas com fome, de 65% da população caiu para 11%, ele alavancou a economia do país, mas algumas coisas que ele fez foram terríveis. Ele começou a pegar esses moradores de rua, né, sejam homens, mulheres ou crianças de todas as idades, os camelôs, né, os vendedores ambulantes, não sei como chama na região de vocês, e ele mandou a polícia prender esses caras e mandar ali para campos de trabalho, no qual ele basicamente tinha mão de obra gratuita ali para trabalhar para o Estado. Mas, né, esses moradores de rua e vendedores ambulantes foram enviados ali para 36 campos de trabalhos diferentes, só que a maioria não conseguia fazer muita coisa, pois eles eram maltratados, espancados, torturados, e muitos deles acabavam morrendo ali durante até mesmo a tortura pela falta de nutrientes e força ali do corpo. E a partir daí o governo de Park Chung-hee acabou indo para o seu declínio, pois as pessoas já começavam a estar insatisfeitas ali com o governo dele, já não aguentavam mais ver a cara dele, literalmente, era propaganda nos estádios, né, culto à personalidade, como o Kim e o Sung ali, basicamente. Só que tinha um porém, né, as pessoas estavam começando a satirizar o Park, né, tanto em revistas, quanto em tirinhas, peças de teatro, e estava dando muito ruim aí para essas pessoas, porque elas estavam sendo presas, e até mesmo algumas, né, as que realmente criavam os diretores de peças de teatro, por exemplo, eles eram empacotados. Enquanto isso, os atores ali, provavelmente ali eram apenas, entre aspas, né, tomavam ali apenas uns tapas ali, né, umas butinadas na cara, e depois eram soltos, né, eram presos, ficavam um tempo, eram torturados, mas depois eram soltos. Já os líderes, os chefes aí das charges, das tirinhas, das peças de teatro, né? Os roteiristas, esses sim, eles eram zerados. E no dia 16 de outubro de 1979, né, aconteceu uma manifestação que durou muito tempo, que essa manifestação basicamente, né, fez com que Park ele acionasse a Guarda Civil, a Guarda Nacional Coreana, para conter os manifestantes. E os manifestantes ali estavam indo por tudo ou nada, estavam indo ali na pancadaria, e com isso o Park ele declarou ali um toque de recolher, e quem fosse visto a partir de determinada hora na rua, bem, sabe-se lá o que poderia acontecer. Só que 6 dias depois que as manifestações terminaram, no dia 26 de outubro de 1979, Park Chung-hee ele estava ali no seu esconderijo, estava fazendo um banquete, quando um conhecido dele chamado Kim Jae-gil, ou Kim Jae-gil, perdoe a pronúncia, chegou ali para ele e deu alguns tiros no peito e na cabeça de Park. E não só isso, mas também como outras 6 pessoas ali acabaram ali matando alguns outros seguranças. Então, uma outra parte ali de seguranças que estavam ali pelo local, escutaram os disparos e zeraram ali todas as pessoas, com exceção do Kim Jae-gil. Por quê? O Kim Jae-gil foi preso, torturado, e depois ele foi, né, empacotado ali com mais brutalidade. E depois, né, que o Park Chung-hee veio a falecer, ele teve ali um funeral interreligioso, como assim, né? Ele teve um funeral tanto católico quanto budista, apesar dele nunca ter sido católico ou mencionado o catolicismo, mas muitos católicos ali gostavam dele pelo fato dele ser anticomunista e ser esse cara ferrenho ali. E também ele teve um funeral budista, e, né, que foi, né, o seu cremamento também, né, porque ele não iria ser enterrado como um católico, ele, né, iria ter o seu pós-vida, talvez, não sei, como budista, e ele foi enterrado, olha a ironia, perto de Shinmanri, né, as suas cinzas foram enterradas ali, né, perto das cinzas de Shinmanri.
E depois que ele veio a falecer, a Coreia ali passou por um período militar, né, de 1980 a 1986. Mas não só isso, meus amigos, por quê? Porque em 2013 a filha de Park Chung-hee, ela foi chamada, ela foi ali para, se eu não me engano, não sei se era para ser presidente, mas era algum cargo ali importante ali na Coreia do Sul. Só que ela sempre foi maltratada e lembrada ali, né, que ela era filha de ditador. Então ela nunca foi bem tratada lá. E em 2016 ela acabou sendo presa e sentenciada a 24 anos na cadeia por corrupção. Só que atualmente Park Chung-hee ele é uma figura controversa. Por quê? Porque existem muitas pessoas entre 60 a 40 anos, né, que pegaram um pouco ali do tempo dele, que falaram que ele foi tranquilo, ele foi um pouquinho autoritário, mas ele alavancou a economia, não deixou os comunistas chegarem no poder. Enquanto isso, a outra parcela ali de sul-coreanos detesta eles. Então, existem pessoas ali que nem sequer consideram ele como um ditador. Isso eu estou falando da Coreia do Sul, enquanto outras ali repudiam, né? E também, não só isso, mas também existe um filme chamado Spy Next Door, né? Que se trata ali um filme de espionagem sul-coreano, muito bom, eu recomendo, eu deixo no Insta as minhas recomendações, seguem lá, que também conta aí a história, né, desse espião e até o momento em que ele zera ali o Park Chung-hee, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem vê os vídeos do card de descrição, me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter e quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, não se esqueça, né, de passar esse vídeo aí para o seu amigo, para sua amiga ou como a pessoa se identifica. E, né, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Falou e fui!